Bom dia, meus amados irmãos. Estamos de volta com mais um programa Momento com Cristo. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. O diabo não quer que você ouça essa palavra. O diabo não quer que você saiba que isto está escrito na Bíblia, porque ele sabe que o que está escrito se cumpre sobre a vida do ser humano que crê no Senhor. Então, se você crê, você vai ficar até o final, tu vai ouvir essa palavra. Eu não vou demorar, amém? Primeira carta de João, capítulo de número 5 e o versículo de número 18, o texto diz assim, ó: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Meu amado irmão, isso é muito forte. Todo mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno. Isso nos mostra que nessa terra não tem nada de bom para te oferecer. Nessa terra, os prazeres são momentâneos. Mas o que eu quero aqui lhe focar nesse texto é que aquele que é nascido de Deus não vive uma vida de qualquer maneira. Aquele que é gerado por Deus, né? A tua mãe, ela gerou você ali fisicamente, mas Deus te gera espiritualmente. Você foi concebido do ventre da tua mãe, mas você nasceu, você cresceu, agora você é adulto, agora você conhece a palavra, agora a palavra entra dentro do teu coração e através da palavra você é gerado por Deus. Você tem um novo nascimento. Jesus disse: aquele que é, aleluia, aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Agora você é nascido da água, você é nascido do Espírito, você é nascido de Deus. Você conserva-se a si mesmo. Por quê? Porque aquele que é gerado por Deus, Deus cuida e Deus conserva esta pessoa. E o diabo não pode tocar. Você quer que eu fale uma verdade para você? Para de ficar caindo nessas mensagens de engano. O camarada chega e fala: eu vou orar para Deus quebrar toda a inveja, eu vou orar para Deus quebrar toda a maldição, eu vou orar para Deus quebrar todo o olho gordo. Irmão, oração, ela é muito importante na vida espiritual do ser humano. Mas, irmão, a gente ora para Deus libertar as pessoas? Sim. A gente ora para Deus curar as pessoas? Sim. Mas se você já é de Deus, você já é guardado, você já é protegido, você não precisa que alguém ore para que Deus te liberte, para que Deus te livre, para que Deus te proteja, não. Porque se você é de Deus, você já está protegido por Deus e o diabo não quer que você saiba disso. Se você é gerado de Deus, nascido de Deus, você crê em Cristo como seu único e suficiente Salvador, o maligno não pode tocar na tua vida. O diabo não pode tocar na tua vida. Eu uso uma comparação que está escrito no livro de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, vivia em justiça e era temente a Deus. O maligno não podia tocar nele, até que Deus permitiu que o diabo viesse fazer uma arruaça. Mas antes disso, o diabo até falou: claro que ele é fiel, o Senhor cerca ele de bens, ele tem tudo. Ah, irmão, olha como o diabo é astuto. Ele fica furioso quando Deus nos guarda, Deus nos protege, Deus nos dá do bom e do melhor, Deus nos abençoa, Deus abre porta para nós. Ele fica furioso porque ele não pode impedir o agir de Deus na nossa vida. E não só o diabo, mas ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Se eu e você somos de Deus, nós devemos ficar com o nosso coração tranquilo, porque não tem inveja, não tem olho gordo, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem bruxaria, nada que possa, aleluia, nos atrapalhar, nos impedir. O maligno não pode tocar, o diabo não pode tocar na tua vida. Só que tem uma coisa: na vida daquele que vive
os prazeres deste mundo, porque o mundo jaz no maligno, aquele que vive de qualquer maneira, né, que vive de qualquer jeito, que mente, que faz um monte de coisa errada. Esses o diabo pode tocar. Esses o diabo pode fazer uma arruaça, porque antes de eu ser de Deus, o diabo, até entrar na minha casa, ele entrava. Vou falar bem a verdade para vocês, irmãos. Antes de eu aceitar Jesus Cristo, o diabo, ele entrava dentro da minha casa. Tinha noites que era perturbada, que eu tinha medo até de ir no banheiro. Mas depois que eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, de verdade, não é de brincadeira, de mentira, igual essas pessoas fazem. Irmão, tem 10 anos que eu prego a palavra, tem culto que você faz o apelo, as pessoas aceitam ali a Jesus, irmão, da boca pra fora. Quando sai, que acaba o culto, elas já vão viver uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então eu já tô cansado nesses 10 anos de ministério de ver pessoas aceitando a Cristo, chorando um monte, e hoje eu olho para a vida delas, elas estão vivendo uma vida miserável. O diabo, a pombagira chuta para lá, o Zé Pilintra para cá, e os demônios faz a arruaça na vida das pessoas, e elas acham que não tem nada a ver, né? Irmão, o mundo espiritual é sério, porque senão isso aqui não estaria escrito. Pode ver que o mundo espiritual é tão sério que Deus falou, pode tocar no que Jó tem. Pode tocar, pode fazer. Deus permite. Porque se Deus não permitir, o diabo não pode tocar. Porque Jó era um homem de Deus. Hoje, nós estamos vivendo num mundo que eu vou te explicar algo muito sério aqui. Existem homens de Deus. E existem homens usados por Deus. Às vezes você vê Deus usando homens e você fala, esse homem é de Deus. Não é, ele é somente usado por Deus. Como assim, pastor Hamilton? Isso aqui é muito sério, irmão. Existe homem de Deus e é usado por Deus. E existe só homens que são usados por Deus, mas eles não são de Deus. E eu te provo na Bíblia. Eu te provo na Bíblia. Chegar naquele grande dia, Senhor, expulsei demônio em teu nome, curei em teu nome, ministrei, fiz isso, fiz aquilo, tudo em teu nome. Jesus, apartai-vos de mim que não te conheço. Aleluia. Jó não era rei. Jó não era pastor. Jó não era obreiro, não era evangelista, não era diácono, não era missionário. Jó não era. Jó era de Deus. Porque nem todo pastor, missionário, evangelista, essas coisas que a gente vê por aí é de Deus. Nem todos esses congressos que você vê por aí é de Deus. Não. Tem lugares que Deus já não habita mais, porque a soberba, a corrupção entrou, a hipocrisia entrou. O Senhor habita onde Ele é invocado verdadeiramente de coração. O Senhor não habita onde Ele é invocado da boca para fora, não. O Senhor habita onde Ele é adorado, porque a Bíblia diz bem claro que Ele procura verdadeiros adoradores. Se Ele procura é porque ainda Ele não achou, irmão. É muito sério isso aqui. Eu creio que eu sou um verdadeiro adorador, que você é também. E nós somos de Deus e o diabo não pode tocar em nós. E outro ponto importante é quem é de Deus sabe o que faz. Por quê, pastor Hamilton? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, ou seja, a pessoa sabe o que faz. Quem é de Deus é consciente. Quem é de Deus é responsável. Quem é de Deus não fica pisando na bola todo dia, não. Porque sabe que se sair da presença de Deus, o maligno não só toca, mas o maligno devora. Ué, pastor, você está falando isso para assustar nós? Estou falando sério. Isso é muito sério. Se você sair da presença de Deus, o diabo só está esperando você sair da presença de Deus. Porque quando você sai da presença de Deus, você já não tem mais a proteção. O diabo pode te destruir. Por isso que você vê hoje casais dentro da igreja se separando. Você vê no meio gospel, no meio evangélico, no meio cristão, as pessoas se desintegrando. Eu não estou aqui falando mal, eu estou aqui mostrando a verdade para você, que as pessoas estão dando brecha. Não adianta nada ter cargo e não ser um cristão. Não adianta nada querer ser aquilo que nós não somos, aí seremos verdadeiros hipócritas. Nós temos que ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, e Deus quer que nós sejamos dele, e nós sejamos conscientes, nós nos conservamos, e o maligno não pode tocar na nossa vida.
Porque estamos vivendo, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós sabemos que estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. Pode ver, todo mundo está no maligno. Presta atenção nisso. E olha só, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos que é verdadeiro. O Senhor nos dá entendimento. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ou glória. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se a Bíblia fala de um verdadeiro Deus, isso significa que existem falsos deuses. Nós devemos tomar cuidado. E ele vai encerrar dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E ídolo não é imagem de escultura somente hoje em dia. Ídolos são essas pessoas de internet. E as pessoas veneram, irmão. E as pessoas, elas vão atrás disso que parece que são verdadeiros deuses, elas pagam qualquer coisa. Olha como está acontecendo hoje, qualquer coisa está tirando foto, está filmando. Nós vamos na igreja, não é para filmar, não é para tirar foto, é para adorar, é para cultuar, é para louvar o nome do Senhor. Se você veio para este canal, é porque Deus te ama muito e Deus quer que você conheça a verdade, porque aqui somente pregada a verdade. E eu não vou mudar a ministração para me ganhar inscrito, para que as pessoas me curtem, para que as pessoas, me sigam. Eu quero que as pessoas sigam a Jesus verdadeiramente. Então aqui, irmão, você vai ouvir a verdadeira palavra. Então se inscreve neste canal, deixa like, compartilha e juntos vamos glorificar o nome do Senhor. Porque a nossa vida é para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, muito obrigado por esta palavra. Pai, eu nem preciso rogar muito por proteção, porque esta palavra, ela já nos traz proteção. Esta palavra, ela já nos traz segurança. Esta palavra, ela já nos traz conforto. Esta palavra, ela nos traz confiança. Sabemos que o Senhor é Deus e que o Senhor nos guarda. Ah, Senhor, eu te peço, por onde quer que nós andarmos e passarmos, o Senhor, aleluia, esteja à nossa frente. Pai, abre portas aonde não existe. Pai, socorre esse irmão na área qual ele mais precisa. Pai, eu coloco agora todas essas mais de 5.000 pessoas que nos acompanham aqui. Ou melhor dizendo, que estão inscritas neste canal. Porque eu sei que os que têm acompanhado são cerca de 100, 150, 200 pessoas, um pouco mais. Mas tem mais de 5.000 inscritos neste canal. E eu oro por todos agora. Pai, que a tua misericórdia os alcance, Senhor, e que pessoas nessa manhã, papai querido, depois desse vídeo, possam entregar a vida ao Senhor verdadeiramente. E eu sei que elas serão guardadas pelo Senhor, porque nós não tememos o maligno, porque o Senhor é Deus na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu creio que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ah, Senhor, mais os que estão conosco do que os que estão no mundo. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Fica conosco, seja conosco e abençoa também os patrocinadores, colaboradores, ofertantes deste canal. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos. Lembrando, tem aquelas pessoas de bom coração, tem aquelas pessoas gratas, que fala como que eu posso ajudar. Leia a descrição desse vídeo logo abaixo aí. Tem aqui embaixo a descrição do vídeo. E de uma forma ou de outra você pode ajudar. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.